Seja bem-vindo à ICEME. Sou o Tenente Coronel Vitório, instrutor do curso de preparação à ICEME. Esta é a videoaula de número 2. Complementa a videoaula de número 1 e se destina a você, aluno do curso de preparação à ICEME, e aos oficiais participantes do PEP. O nosso objetivo é auxiliar a sua preparação à ICEME, esclarecendo possíveis dúvidas a respeito do método para a solução de questões. Estas videoaulas irão acelerar a sua preparação rumo à ICEME, facilitando a aprendizagem do método e permitindo que você economize tempo de estudo. Ao final destas videoaulas, você estará dominando o método e poderá dedicar o seu valioso tempo à aquisição de novos conhecimentos. Esta aula está de acordo com a versão atualizada da PubMétodo, a qual recomendamos o estudo. Para nós, instrutores da Divisão de Preparação e Seleção, é motivo de honra poder contribuir com a preparação de oficiais do nosso Exército. Queremos que você conquiste uma cadeira no curso de Comando Estado-Maior. Seja bem-vindo à Praia Vermelha. Prosseguindo, veremos agora o objetivo da nossa aula. Apresentar aos oficiais alunos do CPSM e aos participantes do PEP os principais ensinamentos sobre o método para a solução de questões. A nossa aula tem como referência a PubMétodo e o Guia do Aluno. Para atingir o nosso objetivo, seguiremos o seguinte sumário. Uma introdução, que consta das palavras iniciais já proferidas. Em seguida, prosseguiremos abordando o método para a solução de questões, onde esclareceremos a importância do método. Veremos a taxonomia de objetivos educacionais, os níveis de desempenho e as suas servidões correspondentes. Por último, faremos uma breve conclusão. O método é uma técnica para solucionar problemas. Ele facilita a ordenação do raciocínio, auxilia a tomada de decisão, orienta o pensamento, organiza as ideias do conhecimento, produzindo uma solução coerente e lógica. Não prioriza a forma, isto é, a estrutura da solução, como, por exemplo, o número de linhas de um parágrafo ou o número de páginas da solução, nem mesmo exige que a solução seja escrita com tópicos, por exemplo, número 1, introdução, número 2, desenvolvimento, número 3, conclusão. Esses tópicos são importantes para organizar a solução, mas não são necessariamente exigidos pelo método. Não é fácil, mas é possível que uma boa solução apresente essas três partes, isto é, introdução, desenvolvimento e conclusão, em um texto corrido, sem divisões alguma. Basta que a solução deixe claro onde começa e termina cada parte dessas. No entanto, para facilitar a identificação das partes da solução, nós sugerimos que você organize a sua solução por tópicos, isto é, use os números 1, introdução, 2, desenvolvimento e 3, conclusão. O objetivo destes comentários é deixar claro que o método não prioriza a forma, mas a profundidade do raciocínio. Busca a confecção de uma solução ao problema recebido. O método define a profundidade do raciocínio, direciona, estabelece regras para a confecção de uma boa solução ao problema. Imagina se a ICEME não adotasse o método. Como seria a confecção das soluções? De inúmeras formas, certo? E a correção, como seria feita se não houvesse regras? Sim, porque o método vale tanto para quem escreve quanto para quem corrige a solução. Os corretores das soluções são as pessoas que mais dominam o método, pois buscam uma correção justa e eficaz. Por tudo o que foi dito até agora, podemos concluir que o método facilita o trabalho do oficial aluno ou do candidato, e também do corretor. Vejamos agora como o método surgiu. Todos conhecemos as taxonomias biológicas, que classificam em categorias como ramo, classe, família, gênero, espécies, etc. Essas taxonomias biológicas asseguram a precisão na comunicação entre pessoas da área biológica. E na área educacional, como deve ser a comunicação? Na década de 1950, nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores em educação, coordenados pelo professor Benjamin Bloom,
produziu a taxonomia de objetivos educacionais, que depois se tornou muito conhecida como a taxonomia de Bloom. As duas principais finalidades da taxonomia de Bloom são facilitar a comunicação e solucionar problemas. A taxonomia de objetivos educacionais é um método de favorecer a troca de ideias entre pessoas. A taxonomia atua em 3 domínios: o cognitivo, o afetivo e o psicomotor. No domínio cognitivo, que mais nos interessa no momento, abrange os objetivos que enfatizam os processos mentais, os resultados intelectuais, como conhecimento, compreensão, análise e habilidades do pensamento. Trata-se de um sistema ordenado de níveis ou categorias para classificação da aprendizagem, do nível menos complexo ao mais complexo. Antes de avançarmos no entendimento da taxonomia de Bloom e com o objetivo de contribuir com a sua preparação, gostaríamos de informar que o coronel Tiago Castro de Castro desenvolveu um método gerador de ideias. Ele estuda os campos do poder e disponibiliza mementos que podem contribuir com o aumento do potencial cognitivo. Em relação aos campos do poder, na videoaula de número 11, veremos esse assunto em profundidade. Como já foi dito, a taxonomia de objetivos educacionais consiste numa hierarquia crescente de complexidade dos processos intelectuais ou níveis de desempenho. Nível de desempenho conhecimento. Este é o nível de desempenho mais elementar na área cognitiva. Neste ND, o aluno deve demonstrar apenas que consegue lembrar uma informação e citá-la. Um dos verbos que representa este ND é o verbo citar. ND compreensão. Neste nível de desempenho, o aluno deve demonstrar que sabe reproduzir um assunto, isto é, lembrar o assunto, ou seja, citá-lo e explicar o seu significado, isto é, justificar. Portanto, além de citar, deve-se esclarecer os motivos, de maneira lógica e coerente, pelos quais levantou determinada ideia. Dentre os verbos que representam este ND, compreensão, estão os seguintes: justificar, caracterizar e apresentar. ND aplicação. Neste nível de desempenho, o aluno deve demonstrar que, além de saber reproduzir e explicar um assunto, é capaz também de aplicá-lo em situações novas e concretas. Um dos verbos deste ND é o verbo aplicar. ND análise. Neste nível de desempenho, o aluno deve demonstrar que já adquiriu as habilidades dos níveis menos complexos, como conhecimento, compreensão e aplicação. E agora deverá decompor o todo em partes, estabelecer relações entre essas partes. Por exemplo, relações de causalidade, associação e cronologia. Isso tudo demonstrará que o aluno compreende a estrutura do assunto, isto é, compreende o assunto como um todo, domina o assunto de tal forma que é capaz de fazer uma análise. Dentre os verbos que representam este ND estão os seguintes: analisar, comparar e estudar. ND síntese. Neste nível de desempenho, o aluno demonstra que é capaz de chegar a uma ideia integradora das ideias da análise. Isto é, ele decompôs o todo em partes e agora é capaz de atingir um novo todo. Um dos verbos deste ND é o verbo sintetizar. ND avaliação. Neste nível de desempenho, o aluno demonstra que é capaz de apresentar juízo de valor sobre determinado assunto. Um dos verbos deste ND é o verbo avaliar. A PubMétodo explica detalhadamente o significado de cada nível de desempenho. O importante aqui é destacar que o nível de desempenho mais complexo envolve o menos complexo. Por exemplo, para se atingir o nível de desempenho análise, é necessário saber antes os níveis de desempenho conhecimento, compreensão e aplicação. Apenas os níveis de compreensão e análise serão cobrados pela SM. Existem alguns verbos que indicam as ações correspondentes aos respectivos níveis de desempenho. Esses verbos recebem a denominação de servidões,
pois normalmente estão no infinitivo, por exemplo, analisar, ou no imperativo, por exemplo, analise, e determinam o que deve ser feito. O aluno deve exercer a sua disciplina intelectual e se sujeitar aos verbos das questões, solucionando o problema recebido. Vamos nos deter um pouco mais nos dois níveis de desempenho cobrados pela ICM, a compreensão e a análise, com suas respectivas servidões. Como você pode ver, apenas estas 6 servidões são cobradas pela ICM. No nível de desempenho compreensão, são cobradas as servidões apresentar, caracterizar e justificar. No ND análise, são cobradas as servidões analisar, comparar e estudar. Nas próximas videoaulas, veremos cada uma destas servidões com mais detalhes. As servidões do ND compreensão, isto é, apresentar, caracterizar e justificar, exigem uma citação e um esclarecimento do motivo da citação, ou seja, uma justificativa. Como o método não prioriza a forma, este ND aceita também apenas os esclarecimentos, isto é, apenas as justificativas, sem a necessidade de um tópico com a citação da ideia. Neste caso, a solução será um texto corrido e a ideia citada deverá estar claramente contida na justificativa elaborada. Inclusive, a solução como um todo pode ser redigida em texto corrido, sem a necessidade dos tópicos 1, introdução, 2, desenvolvimento. Recomendamos, no entanto, que se você puder escolher, organize a solução com o número 1, introdução, e número 2, desenvolvimento. E no desenvolvimento, empregue também os tópicos A ponto, citação da ideia, B ponto, citação de outra ideia, e assim sucessivamente. Embaixo da citação, faça a sua justificativa, pois desta forma fica mais claro ainda o atendimento ao ND compreensão. Falaremos mais sobre isso quando abordarmos cada servidão especificamente. Cabe ressaltar que no ND compreensão, as ideias estão ligadas ao assunto da questão, pois visam solucionar o problema, mas não estão ligadas entre si, como ocorre no ND análise. Quais as diferenças entre as servidões do nível de desempenho e compreensão? Já vimos que neste ND deve-se citar a ideia que evidencia o conhecimento e esclarecer o motivo da citação, ou seja, justificar por que citou. Apresentar significa expor as explicações, fazendo conhecer o significado. Trata-se de dizer o que é ou quais são. Caracterizar visa expor as características de algo. Trata-se de dizer como é algo. Justificar visa expor as justificativas de algo, as razões, tornar justa uma ideia. Trata-se de dizer o porquê de algo. A solução destas 3 servidões do nível de desempenho compreensão deverá ser composta apenas pela introdução e desenvolvimento. Somente haverá conclusão se esta for imposta pela questão. Se houver, por exemplo, uma condicionante da servidão do tipo concluindo sobre tal aspecto. Nas próximas videoaulas, veremos com mais detalhes cada uma destas servidões. Quais as diferenças entre as servidões do nível de desempenho análise? Analisar consiste em decompor o todo em partes e chegar por dedução a conclusões parciais. Estas conclusões parciais devem ser uma síntese das ideias analisadas anteriormente na solução. Ou seja, as conclusões parciais devem ser ideias novas que sintetizam as ideias analisadas. Na conclusão final da solução, deve